Crer em Jesus. Legal, chegamos no capítulo 9. E ele é um capítulo importante porque nessa apostila que estamos tratando do Evangelho, este capítulo então vai servir para dividir a primeira da segunda sessão. Ela faz uma transição da primeira para a segunda sessão. Na primeira sessão, tentamos responder a pergunta: será que sou salvo? E agora, na segunda sessão, nós vamos falar sobre a verdadeira conversão. Então, esse capítulo de transição, nós vamos falar sobre crer em Jesus. Porque até agora nós vimos 11 evidências externas da nossa conversão, da nossa regeneração. E essa última evidência externa é crer em Jesus. Nós deixamos o melhor para o final. Nós deixamos o teste final da conversão, que é a fé em Jesus Cristo. Então, fazendo uma recapitulação da primeira evidência até esta última. Nós sabemos que somos cristãos, primeiro, porque andamos na luz. Isso quer dizer que o nosso estilo de vida está aos poucos se conformando ao que Deus nos revelou sobre a sua natureza e vontade na Bíblia. Segunda evidência, nós sabemos que somos cristãos porque nossa vida é marcada pela sensibilidade quanto ao pecado, o arrependimento e a confissão. Terceira evidência externa da qual nós temos certeza que somos salvos é porque guardamos os mandamentos de Deus. Desejamos conhecer a vontade de Deus, nos esforçamos por obedecê-la e lamentamos quando somos desobedientes. Quarta evidência pela qual eu tenho certeza que sou salvo é porque ando conforme Cristo andou. Eu desejo imitar a Cristo e crescer em conformidade com Ele. Quinta prova dessa certeza é que nós amamos os outros cristãos e desejamos comunhão com eles e procuramos servi-los em atos e em verdade. Sexta prova pela qual temos certeza da nossa salvação e do porquê somos cristãos é porque temos desdém cada vez maior pelo mundo e rejeitamos tudo o que contradiz e se opõe à natureza e à vontade de Deus. Sétima prova, porque continuamos nas doutrinas históricas e práticas da fé cristã, permanecendo dentro da comunhão com outros que fazem o mesmo. Oitava evidência, professamos que Cristo é Deus e o consideramos na mais alta estima. Nona evidência, nossa vida é marcada por anseio e busca prática de santidade pessoal. Décima prova, porque praticamos a justiça e fazemos as coisas que se conformam ao padrão da justiça de Deus. Décima primeira prova, que vimos no capítulo passado, dessa certeza pela qual somos salvos, é porque vencemos o mundo. Embora muitas vezes sejamos pressionados e cansados, vamos em frente pela fé, continuamos seguindo a Cristo e não voltamos para trás. E agora então entramos na 12ª evidência, crer em Jesus, a evidência final. Porque a fé pessoal no testemunho de Deus concernente a seu Filho nos torna filhos de Deus porque cremos nas coisas que Deus revelou sobre Jesus. E nisso nos gloriamos somente em Cristo e não depositamos a nossa confiança na carne, nem na nossa nem de qualquer outra pessoa, a não ser em Cristo. Mas antes de entrar propriamente nisso, nós temos que confrontar duas opiniões populares, mas muito erradas, com respeito à fé salvadora. O primeiro erro popular que muita gente pensa tem a ver com a natureza da fé e a nossa apreciação da mesma. Então, para muita gente, o evangelho atual, não bíblico, a fé salvadora, foi reduzida a nada mais que uma concordância mental, algo bem superficial com alguns princípios ou leis espirituais. A fé acabou se tornando apenas uma decisão da nossa vontade de aceitar a Cristo. E por isso, muitos se dizem cristãos sem pensar muito em Cristo, mas baseados em uma falsa segurança, por uma decisão certa quando fizeram o que era certo em um momento. Assim, essa fé salvadora não é uma vida olhando para Cristo, ou a confiança perseverante nas promessas de Deus, mas uma decisão feita uma vez e depois até esquecida. E não é o que a Bíblia fala. As Escrituras dizem que a fé salvadora é como uma riqueza insondável, uma doutrina que deve ser examinada e contemplada várias e várias vezes, com muito interesse e cuidado, na qual você pode e deve se aprofundar cada vez mais. Porém, na tentativa de simplificar esse evangelho, essa riqueza insondável, as pessoas minimizam a fé salvadora a pouco mais que um ritual despojado de significância e grandeza. E mais uma vez, essa depreciação da fé salvadora é contrária às Escrituras, porque a torna apenas algo que deve acontecer no começo da caminhada cristã e que depois deve ser abandonada e cada um por si na sua santidade. Então, se quisermos restaurar o Evangelho quanto ao seu significado e ao seu poder original,
temos de recuperar o entendimento bíblico do que significa crer no testemunho de Deus quanto ao seu Filho. Mas há uma segunda opinião errada também quanto à fé, e tem a ver com a sua direção ou o fim principal dessa fé. Porque veja comigo, o evangelicalismo moderno está cheio de igrejas, movimentos, conferências, livros a respeito da fé. Porém, pode ver que em tudo isso, a fé buscada aqui trata de bênçãos temporais da parte de Deus, sem nenhum interesse na fé que conduz à justificação eterna e na reconciliação com Deus. São instruções sobre a fé para se obter vitória, prosperidade, poder. Porém, são instruções estéreis quanto à exposição bíblica sobre a natureza da fé salvadora. É uma ênfase muito mais materialista e temporal do que uma redenção eterna. É aquela ideia, prosperidade pessoal acima do conhecimento e intimidade com Deus. Então, para restaurar o Evangelho, nós precisamos tirar um pouco da preocupação apenas temporal e voltar a nossa atenção ao que é eterno. Porque o que é eterno vai englobar o que é temporal, desde antes, hoje e até depois. Nós precisamos reajustar a nossa balança da realidade quanto ao que realmente é eterno. E isso está acima de qualquer lucro temporal. A Bíblia diz: o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Embora devamos crer em Deus tanto para o temporal quanto para o eterno, colocar o primeiro acima do segundo é loucura e insensatez. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.